Olá, meu nome é Girlene e estamos aqui para darmos continuidade à aula sobre os africanos no Brasil. No vídeo anterior, nós falamos sobre como ocorreu a captura e a vinda dos negros africanos como escravos para o país. E no vídeo de hoje nós iremos falar como foi a vivência deles na colônia, que hoje é o Brasil, né? Inicialmente nós vamos falar sobre o trabalho, que era realizado pelos escravos aqui no país. Era um trabalho árduo, muito cansativo. Além deles perderem a liberdade e serem forçados a vir para um país em que eles não conheciam, para uma cultura que eles não conheciam, ficar longe da sua família, ficar longe da sua cultura, eles eram obrigados a realizar jornadas exaustivas de trabalho. Eles chegavam a trabalhar cerca de 12 a 15 horas por dia, que iam das 4 às 5 da manhã. Começava, aliás, desculpa. Iniciava às 4 ou 5 da manhã e ia até o anoitecer. Lembrando que eles também não tinham feriados para as suas festividades religiosas de sua cultura e também não tinham folga no dia de domingo. Então eles trabalhavam todos os dias em jornadas exaustivas e sem nenhuma remuneração, né? Os escravos, eles trabalhavam tanto no campo quanto nas cidades. Os escravos que trabalhavam nas cidades, eles eram chamados de escravos urbanos. Eles trabalhavam no comércio, como carregador, como entregador, em trabalhos físicos, né? Sempre trabalhos manuais, trabalhos físicos. E tinham os escravos domésticos, também urbanos, que trabalhavam nas casas das cidades, né? Eram responsáveis por cuidar da cozinha, por fazer toda a limpeza da casa e também por cuidar das crianças. E tinham os escravos rurais, que eram aqueles que trabalhavam nas fazendas. As funções eles eram divididos. Os homens eles ficavam responsáveis pelo trabalho na agricultura, como ferreiro, pescador, pedreiro, carregador. Já as mulheres elas eram responsáveis por lavar, passar, fazer todo o cuidado da casa dos senhores, dos fazendeiros, né, das senhoras. E tinham também as amas de leite. Quem eram as amas de leite? Eram escravas que elas ficavam responsáveis por amamentar o filho da esposa do senhor dos escravos, né? Senhor de escravo. Então, ela era hoje mais comum a gente chama de mãe de leite, que a mãe não tem leite, e aí é outra mulher que tem criança na mesma época, que tem leite suficiente, ela divide, né, o leite, digamos assim, entre as duas crianças. Então, era essa responsável, era chamada de ama de leite, que também era um trabalho escravo. Não era, assim, por vontade própria mesmo, né, como é hoje em dia. Tinham também alguns escravos que elas ficavam responsáveis por atender às necessidades das jovens ou das senhoras, que também eram chamadas de amas, né. E uma curiosidade, preste atenção na curiosidade. Não tem um móvel que a gente coloca hoje do lado da cama, que tem o nome de criado mudo. Esse, que vai aparecer aqui na imagem. Esse móvel tem o nome de criado mudo, porque no período da escravidão tinha uma escrava, para ficar no quarto das mulheres, era um escravo mulher, para ficar no quarto dos homens, um escravo homem, né? Que ele ficava responsável por, durante a noite, ficar do lado da cama, segurando um copo de água ou ou um litro. Ele ficava lá, que era para o senhor, né, pro patrão, ele não ter que se levantar para tomar água. E ele é chamado de criado mudo, porque ele não podia falar, porque era a hora do sono do senhor. Então, ele não podia falar. Por isso que esse móvel recebe o nome de criado mudo. Não é uma linguagem muito adequada para a gente usar nos dias de hoje. Atenção na curiosidade que mais tarde no vídeo a gente vai voltar a falar sobre eles, né? As mulheres, elas também trabalhavam no cultivo da terra. Eles colhiam e moíam a cana-de-açúcar nos engenhos. Durante muito tempo, o Brasil ele foi um país muito produtor de açúcar e que exportava muito açúcar. O que é exportar? Vendia para fora do país, para fora da colônia. E por muito tempo, os escravos eles eram responsáveis por essa produção de açúcar nos engenhos. Agora a gente vai falar o que eram esses engenhos. Quando os escravos chegavam, que eles iam para as cidades, para as fazendas, eles iam para os engenhos. O que eram os engenhos de açúcar? Era uma grande propriedade rural onde se realizava todo o processo de produção de açúcar. E ele era formado pela casa grande, que era a casa do senhor dos escravos, onde ele ficava com toda a sua família, e com os escravos domésticos, com as amas de leite, com as acompanhantes.
todos os escravos que trabalhavam diretamente com os senhores ou com seus filhos, né? Eles ficavam também nessa residência. Claro que um local separado. Senão... E nessa grande propriedade também tinham as senzalas. As senzalas eram onde ficavam abrigados os escravos, né? Era onde eles dormiam, eles comiam e descansavam, né? Depois da jornada de trabalho, que era muito exaustivo. E eles também tinham uma alimentação muito precária, que era realizada nas senzalas. Geralmente elas eram feitas com paredes de barro e telhado de palha. Vale lembrar que não eram várias casinhas para as famílias dos escravos, não. Era um espaço só, né? Tinha as paredes em volta, mas dentro ele era meio aberto, né? Não tinha umas divisões como a gente tem hoje nas nossas casas. Tem o quarto, tem a cozinha. Ele era um espaço aberto em que ficavam homens, mulheres e crianças, todo mundo junto. E amontoado, porque dependendo da quantidade de escravos que tinha, o local acabava se tornando pequeno, né? Nessa propriedade também tinha uma capela. O catolicismo ele sempre foi muito presente, nessa época muito ainda. Como a gente falou no vídeo anterior, que eles acreditavam que por não conhecer a cultura ou a religião que era vivida na África, eles achavam que eles não tinham religião. Então, quando eles chegavam nas fazendas, eles eram batizados e recebiam o nome cristão, que era esse batismo que acontecia nessas capelas. Além da capela, tinha também a Casa dos Trabalhadores Livres, que eram pessoas pobres, que também trabalhavam para o Senhor, só que a diferença é que eles tinham a sua própria casa e eles também recebiam, apesar de pouco, mas eles recebiam remuneração. E aí tinha a Casa do Engenho, que era onde o açúcar ele era moído e também fabricado, né? O trabalho dos escravos, eles eram supervisionados pelos chamados capitães do mato. Os capitães do mato, eles eram responsáveis por proteger a propriedade do senhor e os escravos, né? Como os escravos eram propriedades, isso para prevenir fuga, para que eles realizassem de fato o trabalho, né? E também pelos trabalhadores livres. É importante lembrar, citar, aliás, que a escravidão no Brasil ela durou cerca de 300 anos, né? E isso fez com que várias funções diferentes os trabalhadores escravos realizavam. Tem aqui o exemplo do trabalho que eles realizavam nos engenhos de açúcar. Mas teve um período no Brasil que ele foi também um grande exportador de café. Então, os escravos eles trabalhavam nas plantações de café, nas plantações de milho. Ou seja, durante todo esse período que os escravos realizavam o trabalho, eles trabalhavam muito na agricultura e eram trabalhos exaustivos, independentes da função que eles realizavam. E eram também trabalhos considerados indignos, né, para ser realizado por um branco. Então, eles trabalhavam. Só que eles não trabalhavam, sim, nessas condições totalmente insalubres, sem nenhuma remuneração, e muitas vezes com violência, né, de boas, não, eles resistiam. Tanto resistiram lá na África antes de ser vindo, nos navios, como eles resistiam aqui também, que é o que a Rayane vai falar agora. Olá, novamente, meu nome é Rayane. Nós vamos falar um pouco agora sobre como essas pessoas elas reagiram diante dessa nova forma de vida que foram colocadas a elas. A gente vai falar sobre como elas tentaram resistir para não ser escravizadas, né? E ou já na condição de escravas aqui no Brasil, elas tentaram conquistar algum espaço de autonomia ali com o seu senhor, conquistar alguns direitos ou até mesmo a sua liberdade. A gente vai falar um pouco mais lá na frente. Mas vocês se lembram que na aula passada a gente falou que a viagem entre a África e o Brasil era uma viagem muito longa, muito dispendiosa, porque eles tinham que passar por todo o Oceano Atlântico. E que uma das principais características do sistema escravista era justamente o superlucro. Os europeus, eles superlotavam os navios para que quando eles chegassem aqui no Brasil, eles tivessem o máximo de lucro possível. Então o europeu, ainda lá na África, ele negociava escravo por escravo com as tribos africanas e esses escravos que eles iam negociando, eles colocavam dentro dos armazéns que ficavam dentro dos navios. E esses escravos que ficavam esperando os europeus negociar mais e mais escravos, eles viam ali a primeira oportunidade, na verdade, de tentar resistir a esse sistema escravista. Eles se rebelavam, matavam o seu senhor que estava ali pastorando, o marinheiro que estivesse pastorando,
Quando essas rebeliões, na verdade, aconteciam antes mesmo deles navegarem no Oceano Atlântico, mas aconteceu também as rebeliões na viagem em si, no Oceano, quando eles estavam indo no Oceano Atlântico. Quando eles tinham a oportunidade, é claro, né, de tomar o navio, eles tomavam, matavam os marinheiros, jogavam no mar. E nisso eles iam aportar em lugares, em ilhas que eles achavam que eram seguras para eles ficarem, ilhas indígenas, ilhas que ainda não tinham sido habitadas. E quando eles chegavam no Brasil, que eles eram vendidos, tinha toda aquela negociação também com os outros colonos aqui no Brasil, eles negociavam espaço de autonomia com os seus donos. Mas isso eram vias de regras, eram exceções. Mas aconteciam dos senhores, os senhores donos dos escravos, darem sim um pouco de autonomia para o escravo, até porque o escravo ele é um ser humano. E ele pode ser explorado o máximo que ele puder, mas chega um limite. E aí alguns donos, eles davam assim, a liberdade do escravo ter a sua roça própria, de fazer as suas práticas culturais, suas práticas religiosas, como no caso a capoeira, constituir família, ter o seu dia de descanso. Mas olha só, isso é via de regra, eram exceções, porque a maioria mesmo, a relação entre o escravo e o dono, o senhor, eram conflitantes mesmo, tá? E quando não havia essa autonomia, quando não havia um pouco de liberdade para o escravo, ele tentava resistir de outras formas. Como? Ele fazia corpo mole no trabalho, ele quebrava as ferramentas para que no outro dia ele não precisasse trabalhar. Ele entrava nas plantações e queimava a agricultura, como a Gilene falou na aula anteriormente, que a agricultura era a principal fonte de economia no Brasil naquela época. Mas uma das principais formas de resistência dos africanos escravizados era justamente as fugas, porque na fuga ele vai ter essa autonomia de liberdade em si, tá? Mas as fugas elas aconteciam principalmente porque o sistema escravista era um sistema muito opressor, como a Gilene falou. O trabalho era um trabalho muito forçado, agressivo. As fugas, na verdade, também aconteciam porque o escravo ele tinha o direito de conquistar a sua carta de alforria, que era a sua carta de liberdade. Eles trabalhavam forçadamente, sem ganhar nada, mas eles faziam alguns bicos por fora, tentavam conseguir algum dinheiro para juntar e pagar a sua carta de alforria para o seu dono. E tinha alguns escravos que conseguiam até juntar o valor que o senhor, ali o seu dono pedia, né? E quando ele juntava e ia até o seu senhor comprar a carta, o seu senhor enganava, ele roubava o dinheiro, dizia que ia dar a carta e não dava. E ele via a fuga uma dessas formas de tentar resistir. E as fugas, esse aglomerado de fugas que foram acontecendo ao longo do tempo, foram um dos motivos para se criar as primeiras comunidades escravas, que eram chamados de quilombos. Os quilombos, eles eram comunidades formadas principalmente por escravos africanos, mas eles acolhiam também povos brancos, pobres, que tinham sido expulsos dos colonos, eram também acolhidos indígenas, qualquer pessoa, na verdade, que quisesse trabalhar em comunidade, que quisesse viver em comunidade, eram bem-vindos ali no Colombo. Esses quilombos, na verdade, esses quilombos, eram comunidades clandestinas, que não eram dentro da lei, porque justamente como eu falei, eram comunidades formadas por pessoas que, à margem da lei, que eram praticamente pessoas fugidas, mas também tinham pessoas libertas, tá? Eles não podiam viver totalmente escondidos, porque eram, como eu falei, são seres humanos. Eles precisam um do outro, então eles criavam alianças com outras comunidades, com as comunidades indígenas, comunidades de pequenos agricultores, comunidades inclusive de pessoas libertas, que eram pessoas livres mesmo. Outra forma de tentar resistir também a esse sistema escravista, como eu falei, como foi falado anteriormente, eles negociavam espaço de autonomia com seus senhores, faziam um corpo mole, quebravam as suas ferramentas, vários motivos aqui de resistência que eu já falei, né? Mas eles viam também no suicídio uma forma também de se libertar desse sistema escravista, porque aí ele vai morrer, né? Ele vai se matar, mas aí
ele vai ver que no suicídio vai ser um prejuízo para o seu dono. E voltando a falar um pouco mais sobre os quilombos, como eu falei anteriormente, os quilombos eram comunidades formadas principalmente por escravos fugitivos, mas também eram formados por pessoas indígenas, pessoas brancas, pobres, que tinham sido expulsas de suas terras pelos colonos, e inclusive pessoas libertas também, que eram muito pobres e viam no quilombo uma forma de sobreviver. Existiram quilombos por todo o Brasil. Existiram quilombos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará. E o mais conhecido deles foi o Quilombo dos de Palmares, que ele localizava-se em Pernambuco, que teve como seu líder o Zumbi. Estudos comprovam que o Quilombo dos Palmares, eles tinham uma grande estrutura e uma grande organização. Eles tinham ruas paralelas, como a gente vive hoje. Eles possuíam casas, capelas, oficinas de artesanato. Sua principal fonte de economia era... Eles faziam artesanato, se viravam assim, com vários serviços, mas sua principal fonte de economia era justamente a agricultura, no cultivo de milho, feijão, mandioca. E o Quilombo dos Palmares, ele foi extinto em 1694 e no ano seguinte o seu líder Zumbi ele foi morto em 1695 e a morte do Zumbi hoje é considerado o dia da consciência negra, o dia que a gente tem que se lembrar que dessa resistência dos escravos e dizer não ao racismo. Então, o que vocês podem perceber é que o escravo, ele não foi um sujeito passivo que aceitou de bom grado tudo que foi imposto a ele. Quando você pensar em escravo, você não vai pensar só aquele ser humano que ficava de cabeça baixa aceitando tudo. Não, ele tentou resistir desde a África até chegar ao Brasil e mesmo depois que chegou no Brasil, eles tentaram conquistar seus espaços. Agora a Gilene vai falar um pouco sobre algumas expressões que são utilizadas atualmente, que são racistas, e que mesmo nos dias de hoje a gente utiliza, mas que não deveriam, ok? Bom, agora que vocês pensaram um pouquinho, a gente vai apresentar algumas expressões que a gente utiliza no nosso dia a dia, que faz referência a esse triste período da história do Brasil, né? E que não devem mais ser usados na sociedade. A primeira delas que a gente vai falar é a expressão serviço de negro. O que é serviço de negro? Geralmente a gente fala quando tem um serviço que é mal feito, quando a gente acha que um serviço mal feito foi feito pela metade. Essa expressão é utilizada porque o negro, como ele era considerado inferior, tudo que ele fazia também era considerado inferior. Então, os seus escravos diziam que o trabalho estava mal feito. Então, serviço de negro faz alusão à palavra negro, relacionando ao negro escravo. É como uma forma de inferiorizar aquele trabalho realizado. Outra expressão é mercado negro. Mercado negro a gente utiliza para dizer um negócio que não é legal, é um negócio ilegal, né? Que não é dentro da lei da justiça. Essa expressão é também fazendo uma alusão de que é uma coisa de negro e que essa coisa de negro ela não é legal, ela não presta, digamos assim. Então, isso também é para inferiorizar tanto a cultura quanto a pessoa mesmo de cor negra. Outra expressão que a gente usa muito é inveja branca. O que é a inveja branca? É porque, assim, inveja, né? A gente já sabe que não é algo legal de se ter do coleguinha ou de qualquer outra pessoa. Mas, se ela for branca, fazendo alusão de que a inveja ela pode ser até pecado. Mas, se ela for branca, ela não é tão pecado assim, digamos. Então, essa expressão, ela faz alusão a dizer que algo que é branco é melhor, né? E aí, muitas vezes a gente relaciona com as pessoas, ou seja, as pessoas brancas, elas são melhores do que as negras. Então, essa expressão, ela faz referência também a isso. Uma outra expressão é não sou as tuas negas. O que essa expressão quer dizer? Durante o período da escravidão, as mulheres negras, elas eram realmente proprietárias não, elas eram propriedade, né, dos senhores dos escravos e de qualquer outro homem. Então, tudo que os homens quisessem fazer com aquelas mulheres,
eles poderiam estar dentro da lei, né? Então essa expressão, além dela ser carregada de racismo, ela é carregada também de machismo, né? Como a mulher, como se ela fosse uma propriedade. E com isso eles poderiam fazer o que quisessem com ela.